Temos que explicar porque é que não gravamos a semana passada. Houve um terremoto. Houve um terremoto aqui na zona de Leiria. E não se conseguia. Não havia nada, os computadores ficaram avariados, não havia internet, zero. Não houve conexão. Não houve conexão, é isso. Não é? Está bem. Muito bem. Internet, não houve conexão. Recording in progress. Então, My Love Affair Podcast, episódio 5, take 1. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao My Love Affair Podcast. Acho que eu nunca tinha dito assim ao My Love Affair Podcast. Fica melhor. Fica melhor. E eu Boas tardes. agora perdi-me, ainda agora Bom dia. comecei, já estou perdida. Está mal hoje. Já te encontras. É de estarmos a gravar à segunda-feira, não é? Antes de tudo, estamos a gravar à segunda-feira. Devíamos ter gravado semana passada, na quarta-feira. Mas atravessamos aqui um período de grandes integrações entre casal também e nos nossos processos individuais. Isto para vocês perceberem que Integrações e revoluções. Não é só integrações. É revoluções com integrações. revolução foi Isso não houve. revolução interna. E pronto, e ao mesmo tempo depois a seguir ficamos sem net no fim de semana, mas também não foi por causa disso que não gravamos, não é? Gravamos hoje porque só hoje é que sentimos que... Hoje já estávamos com a energia certa. Sim, que estamos mais inteiros para também estar a suportar este espaço, que apesar de ser um espaço no digital, não deixa de ser um espaço energético e que requer de nós, não é? E estarmos aqui hoje a gravar. Por isso, passamos para o tema. Alguma coisa que queiras dizer? Não. Por acaso nem comentei isto contigo, mas nestes processos onde, de alguma forma, a nossa conexão ficou bastante afetada, perguntava-me, e nessa medida andámos a protelar dia após dia a gravação do podcast, e eu perguntava-me a mim mesmo como é que os cantores, os atores, como é que eles fazem quando estão mesmo down, como é que eles fazem, não é? Como é que as pessoas vão buscar... bom, aqui de alguma forma é diferente. Vimos os dois trabalhar, não é? Mas também é verdade que quando nós estávamos a atravessar esse processo, ainda estávamos a navegar a primeira onda e tivemos uma sessão com um casal e tivemos a suportar. Sim, e é diferente, porque estava a imaginar se eu fosse cantor, o cantor sabe a música e chega lá e toca, e mais inspirado, menos inspirado. Sim. Acho que é diferente, não sei. Acho que Tenho que experimentar. No essencial, estou a perceber o que é que tu estás a dizer, que é como é que nós temos este espaço, não é, entre nós e temos espaço, não é, no nosso dia para conseguirmos estar a conversar e a integrar os nossos processos. Mas quando estamos a falar de um casal que de repente tem um processo, vamos supor, num domingo, mas depois segunda-feira é dia de trabalho e tem os filhos e levar à escola e buscar, e porque é realmente preciso tempo, primeiro para cada um integrar, tempo para falar um com o outro e estar a integrar em conjunto. Mas se eu der assim um bocadinho de pensamento a isso, eu diria que, como em tudo na vida, é uma questão de devoção ao que é prioritário, não é? Sim, mas o que eu agora acho que já cheguei lá. Não, agora acho que já cheguei lá. Porque assim, nós estamos aqui os dois lado a lado, não é? E nós para entregarmos aquilo que temos para entregar, é muito importante que a nossa conexão esteja estabelecida. Sim, é diferente então, que cantar uma música. Acho que já cheguei lá. Ok. Não sei se vamos manter esta... Plim! Vamos fazer corte pela primeira vez, não sabemos. Será que é secante para as pessoas estarem a ouvir estas nossas divagações? Não sabemos, nunca vamos saber. Mas pronto, nós também fazemos o podcast muito para nós. Eu também há podcasts que às vezes ponho um bocadinho para a frente.
Ok. Portanto, as pessoas também têm essa possibilidade. Exato. Então, no último episódio nós falávamos, claro, e neste mergulhamos mesmo a fundo, falávamos que depois de grandes processos, não é, emocionais, quando nós conseguimos integrá-los, que de facto restabelece a conexão e a conexão ainda sai reforçada, bem como a intimidade. E agora estava a dizer isto e estava-me a lembrar que este é o episódio 5. E o 5 também na numerologia é o número associado à imprevisibilidade, não é? Então nós caímos aqui totalmente Foi na na mousse. imprevisibilidade e justamente no episódio que nós íamos fazer a ponte, não é? Entre processos, não é? Tínhamos estado a falar de como é que os desentendimentos são também um motor de crescimento do casal e individual. Depois, como é que da desconexão passamos para a conexão, em que falávamos muito na questão de separar facto de experiência. E este episódio ia dar o passo seguinte, que é como é que depois de restabelecida a conexão passamos para a recuperação da intimidade. E nem de propósito, não é? Quando nós passamos por este vendaval, a nossa conexão ficou afetada, a intimidade fica afetada e vivemos novamente este processo todo e de cada vez que o vivemos trazemos sempre riqueza, por isso também trazer aqui que lá por nós sabermos como é que é, não quer dizer que as coisas deixam de acontecer. E o facto de acontecer, e também já dissemos isso noutros episódios, o facto de acontecer leva-nos cada vez mais a outro nível e outro nível de profundidade, outro nível de conexão, outro nível de intimidade, outro nível de comunicação. Então vamos sempre crescendo, é quase como criar aqui uma mestria, não é acerca de não haver processos, mas é acerca de quanta mestria conseguimos desenvolver a partir de cada processo que integramos juntos, não é? E também, estavas a dizer, já sabemos como é, e é assim, mas também não sabemos tudo. Algumas coisas vamos aprendendo e alguns desafios novos vão surgir e está tudo certo. Nós vamos passando as nossas experiências, acima de Sim. tudo. Sim, mas é importante a ferramenta que nós temos, não é? Que com quando eu certeza. cheguei ao pé de ti e disse Com certeza. podemos ter uma conversa my love affair, Sem não é? dúvida, absolutamente. Haver esta coisa de o que é uma conversa my love affair, não é? Então quando eu chego ao pé do Nuno e às vezes é ele, não é? Mas por norma sou eu mais Normalmente. ah, A dona do tempo. a dona do tempo, como já houve um episódio que falamos sobre isso. Então, eu chegar ao pé do Nuno e dizer, olha, podemos ter uma conversa my love affair. E então, quando chegamos a este momento, sabe-se que é para conversar de experiências e não de factos, não é? Só esta coisa, podemos ter uma conversa my love affair. Sabemos os dois que é uma conversa para construir para construir conexão, e sabemos que a conexão só se constrói quando estamos a falar de experiências e conseguimos estar num lugar que conseguimos encaixar a experiência um do outro. Desta vez tivemos que ir a várias levas, não é? Foi quase tipo, primeira onda, olha, já saímos, que bom. Depois, pumba, segunda onda, ai, como é que ela veio logo a segunda a seguir à primeira? Isto não costuma ser assim. E depois acho que ainda fomos à terceira, não é? Com impactos, eu nem consigo medir o impacto, se foi maior na primeira, na segunda ou na terceira, mas de qualquer das formas senti que desta vez foram 3 ondas assim muito seguidas umas às outras e pronto, estamos do lado de cá para falar de intimidade hoje. E então, intimidade, temos tanta coisa para falar e ao mesmo tempo achamos que somos tão pequeninos ainda para falar de intimidade, é mesmo uma área que nós neste momento também estamos a ir a fundo, a viver, a estudar, a compreender, a experienciar, mesmo indo buscar mais ferramentas também, ferramentas nossas, trabalhadas de dentro para fora, mas também ir buscar ferramentas fora, experiências fora, conexão fora. Em breve vocês também vão ter aí novidades acerca disto que eu estou aqui a falar, ainda é assim meio que segredo, mas isto para dizer que sim, que a intimidade é este enorme tema, porque é diferente para cada um
E então desta vez tivemos que fazer cábula também, não é? Para não nos perdermos, porque primeiro o Nuno dizia: então nós vamos conseguir estar a falar 1 hora de intimidade. E eu disse assim: não, o nosso problema vai ser estar só 1 hora a falar de intimidade, não é? Então resolvemos colocar aqui pontinhos pelos quais nós queremos passar, não é? E que têm, que no fundo foi também a nossa experiência, como é que nós a vivemos, para que, mais uma vez, não fique de fora algo que seja mesmo relevante. E um dos primeiros pontinhos que nós colocamos aqui, que é engraçado, tu acrescentaste aqui uma frase. Isto está a acontecer em direto. Nós tínhamos falado aqui dos conceitos de intimidade e como é que este conceito de intimidade nasce, e então começarmos do início, não é? Nasce quando nasce em criança, não é? O nosso primeiro contacto com a Sim. intimidade. Sim, mas aqui o que eu acrescentei por acaso não é bem neste ponto, mas está tudo certo. Já lá chegaremos. Ok. Lá Então, primeiro que tudo, eu sinto muito importante fazer uma distinção intimidade O conceito. e sexo. Ok? Duas coisas. Ok? Intimidade, o sexo pode estar dentro da intimidade, a intimidade pode estar dentro do sexo. Intimidade não é igual a sexo, sexo não é igual a intimidade. Ok? Então, isto acho que é o princípio base, não é? Para percebermos quando estamos aqui a falar de intimidade, para quem nos ouve, não, não confundir, intimidade é sexo. Não. Intimidade, para não me repetir, não é? Pode ter sexo e sexo pode ter intimidade e não necessariamente sexo pode ter intimidade, e é bom que o sexo tenha intimidade, e também se calhar pode ser bom que a intimidade tenha sexo, mas é uma decisão, não é? Não é um 100%, não é? Cada um decide se intimidade para si vai incluir sexo ou não incluir sexo, ok? E se acha que se não incluir sexo, que é incompleto, ou se incluir sexo é mais completo, ou seja, aqui queremos mesmo fazer um zoom out e aceitar tudo, tudo como possível, tudo como bom, não trazer aqui julgamento absolutamente nenhum ao que é, ou trazer aqui alguma caixinha, Sim, acima de tudo é. porque a caixinha já vem de criança, não é? Sim. E é aí que vamos falar então da intimidade quando somos crianças, não é? Qual é que é esta primeira abordagem à intimidade? Sim, qual é o conceito que cada um tem de intimidade, não é? Sim. Vocês até nos podem fazer chegar. Claro que depois de ouvirem este podcast vão ficar, vão ter uma reflexão, mas se calhar enquanto estão a ouvir, até podíamos fazer aqui uma experiência que é pararem já, porem em pausa e escreverem mesmo num papel ou no vosso telemóvel, nas notas, o que é intimidade para mim, ok? E ficarem com isso, fazerem a reflexão, e para quem está a ouvir em casal, acho que é muito rico, não é? O que é intimidade para mim, o que é intimidade para nós, como é que nós entendemos este conceito? E então fazerem agora pausa, refletirem um bocado sobre isso, escreverem, quem está a ouvir sozinho, fazer pausa, escrever, não é? Refletir, o que é mesmo isto de intimidade para mim? E depois, no final do episódio, revisitar esse conceito, isso que vocês escreveram, e ver se mudou alguma coisa, se houve algum insight, o que é que. Ou se não, ou se está tudo bem, e ainda há mais no vosso conceito de intimidade que até aqui não foi abordado, e nesse caso até façam-nos chegar esses vossos contributos, porque nós estamos sempre abertos a acrescentar, não é? Sim, Acrescentar sim, coisas excelente ideia. importantes. Excelente ideia. Essa do quase trabalhar em direto, ou seja, a pessoa está a ouvir o podcast e pode pausar e pode fazer a sua própria reflexão antes de estar já de alguma forma influenciada por aquilo que vai ouvir. Ou vai ouvir barra ver. Muito boa ideia. Ok. Intimidade em criança. Queres falar de como é que foi, como é que tu viveste a intimidade em criança?
Queres avançar tu primeiro? Queres que fale mulheres primeiro? Como é que é? Invertemos a ordem das ladies first ou vai ladies first? O que é que tu queres? Hum, Bom, agora precisava fazer então a pausa Ele está a fazer a pausa dele também. para fazer a minha própria reflexão sobre este tema, ou seja, nós vamos picar os pontos. Hum, Bom, desde logo o meu conceito de intimidade, agora num sentido mais lato e não ir diretamente aqui à questão da criança, mas ir mais ao específico. Mas o meu conceito de intimidade eu diria que era intimidade igual sexo. Uhum, Esta era a minha, uhum, este era o meu conceito. Eh, Hoje em dia não. Hoje em dia é algo muito mais abrangente na vida de um casal. Hum, Bom, já lá chegaremos e a dar exemplos, mas a intimidade não se circunscreve à, à parte sexual. É toda uma vivência que é construída pelo casal desde o momento que acorda até o momento que adormece. Durante o dia é possível o casal ter inúmeros momentos de intimidade um com o outro, e uhum. ainda que não estejam próximos um do outro. Sim. Então, neste momento, mais do que ir já entrar naquilo que era a intimidade para mim em criança, é perceber o que é hoje para mim este conceito, e que não tem nada a ver com o conceito que foi, eu diria, há 5 anos atrás, ou se calhar nem tanto. Sim, isso é engraçado porque eu estou a notar a pressão de termos aqui pontos. Eu estou a notar a pressão Uhum. de ter aqui Não, pontos. é só mais porque sim. Isso é, nós temos aqui um ponto que é como é que evoluiu para nós o conceito de intimidade ao longo do tempo. E então tu já trouxeste o lugar onde estás hoje, Uhum. e obviamente que é um lugar que eu subscrevo, não é? E a intimidade enquanto casal, não é? O que é a intimidade num casal? Não é uma intimidade que se circunscreve ao sexo, como o Nuno disse, e é o nosso entendimento hoje, e que não foi sempre assim. Então, em criança, eu, no meu caso em específico, eu não fui uma criança que explorei muito o corpo, não é? Trazendo aqui intimidade como algo que se faz comigo mesma, não é? Numa primeira instância, não é? Falamos aqui no casal, mas também a própria intimidade do indivíduo estar muito associada ao conceito do que é que eu mostro, o que é que eu escondo, não é? Então está muito associada também ao contexto sexual, ao contexto do corpo, o que é que eu mostro e o que é que eu escondo. Então, em menina, eu percebi que eu tive maminhas muito tarde, fui menstruada muito tarde, tende- mais tarde do que a tendência da idade naquela época. Então, e tinha um irmão rapaz, e então para mim, eu e ele éramos iguais, não é? Eram dois corpos iguais, eu não tinha muito nem pouco, não tinha aquele hábito de explorar o meu corpo, quer num intuito de prazer, quer qualquer outro, pelo menos do que me recordo conscientemente, não quer dizer que nunca tenha acontecido. Então, em criança, acho que o primeiro contacto que eu tenho com a intimidade é quando o meu irmão, porque ele era mais velho, 2 anos, quando ele começa a querer tomar banho sozinho, não é? Porque até aí tomávamos sempre os dois, começa a querer tomar banho sozinho e a esconder-se mais, não é? Percebi mais tarde que tinha a ver provavelmente com o nascimento dos pelos púbicos e de não se sentir mais exposto, ou também estar a lidar com as suas transformações no corpo. Só que para mim foi estranho.
então porque é que agora já não posso tomar banho com ele? Porque é que ele se está a esconder? E de alguma forma também trouxe para mim, depois, não é? Com essa vivência, trouxe para mim que se calhar eu também deveria começar a fazer o mesmo. E depois, claro, as coisas normais das meninas, das mães dizerem não subas às árvores de saia, porque vêm das cuecas, depois aquela coisa de ir para a praia e já começar a ter um bocadinho mais a maminha e ser preciso levar a parte de cima para tapar, porque até aí era só a parte de baixo. Então, todas estas vivências, não é? Isto em criança e observando também, ou seja, a criança aprende muito por observação e também a interação que eu via dos meus pais com o próprio corpo, ou entre um e outro, também não era algo que eu pudesse modelar para mim, não é? De forma diferente que não esta, não é de esconder. Então eu também via a minha mãe à minha frente, tomava banho e mostrava-se como era, não é? Com roupa ou sem roupa, uh, mas o meu pai já não fazia isso e vice-versa, não é? A minha mãe não se mostrava ao meu irmão, e então comecei a perceber esta coisa de ok, é ok as meninas estarem nuas umas à frente das outras, mas não é ok estarem à frente do rapaz. E então haver mais este contacto do corpo, como é que é numa situação, como é que é noutra, não é? Quando é que começa a minha descoberta? Naquela altura era comum haver, eu sabia, não é, que havia as revistas. Estou agora a pensar como é que eu sabia. Eu acho que o meu pai tinha lá em casa também, acho que o meu irmão também via, mas eu sinceramente eu não, se vi, não me recordo. Recordo-me de haver lá uns livros, dois livros, que falavam sobre a sexualidade dos 10 aos 13 anos e depois dos 14 aos 18. E era por aí que eu ia vendo e que explicava a diferença, o órgão sexual do menino, da menina, as transformações do corpo. Pronto, mas aquilo para mim era um mundo que, pronto, era tudo acerca do corpo. Ok, e eu comecei a perceber, ok, isto intimidade tem a ver com o corpo, tem a ver o que é que eu mostro, o que é que eu não mostro, a quem é que eu posso mostrar. Pronto, e então para mim intimidade resumia-se a isto, não havia um toque, não havia coisa nenhuma. Depois, quando na adolescência, começo a perceber, não é? Começo a ter aquele contacto de começar a sentir que se calhar gosto daquele menino e via os filmes e os filmes românticos e aqueles beijinhos e aqueles beijos e depois aquela descoberta, tipo, ai, um beijo tem língua lá dentro e como é que é? Depois o treinar, dar o beijo na almofada e não sei quê. Pronto, mas a minha exploração, assim, mais íntima neste aspecto também, tal como o Nuno referia, que lá atrás depois se foi colando muito ao corpo e depois desta exploração mais a um caráter sexual, a minha exploração foi muito mais romântica, não é? Dos beijinhos, de como é que eu treino o beijinho, não era muito além disso, ou seja, não descia do pescoço para baixo. O que eu senti era que depois, claro, comecei a dar esses primeiros beijinhos, eu lembro o primeiro beijinho com um rapaz e daquilo fazia-me sentir coisas no corpo, mas eu ainda longe se calhar de perceber o que é que seria aquilo ou como é que seria esse desenrolar. Hum, e pronto, acho que até aqui só fazer uma pausa para tu agora também falares da tua experiência. Não, agora é giro porque parece, de repente estava a dar comigo assim, parece que só tenho experiências a partir aí dos 18 ou 20, e agora estava-me a lembrar, a propósito disso, que foi a primeira vez que eu terei sentido assim essas sensações. Eu deveria ter uns 14 anos, talvez. Estava no cinema com uma namorada que eu tinha nessa altura, estávamos no cinema e começámos assim a dar a mão. Acho que até era um filme, até era o Flash Gordon. Acho que era. Era o filme Flash Gordon. E começámos a dar a mão, estávamos na tribuna do cinema aqui em Leiria.
começámos a dar estamos a dar a mão, depois, e realmente aquilo começou ali pela primeira vez na minha vida, eu senti um aquecimento, estás a ver? E nunca mais me tinha lembrado disso. E Não agora era está. só na mão. Sim, sim. E foi assim a primeira vez que me recordo, claro, não numa exploração, nessa altura já tinha iniciado uma exploração que é automática, acho que é no menino e nas meninas, ali não sei, 11 anos, 12 anos, e começar a explorar o corpo e de repente as coisas acontecem e uma pessoa nem está a perceber o que é que se está a passar. Pronto. Quando diz as coisas acontecem, é o quê? Uma ejaculação? Sim, uma masturbação ou assim, mas assim é uma coisa tão de exploração que a pessoa nem sabe, porque ainda somos muito, muito novitos. E logo a seguir era, pelo menos na minha geração, né, e nas minhas vivências era, a malta havia malta que tinha umas revistas eróticas ou pornográficas ou assim, e a malta juntava-se ali à volta, a gozar com aquilo, sei quê, mas no meio do gozo e do ver havia ali uma outra componente lá está, não era o voyeurismo, não era a cena de estamos aqui a gozar todos com isto, não, isso era a parte superficial, isso era a capa, mas já havia essa, essa outra parte lá, e é curioso, e isto também remete-me para a construção dos estereótipos, aquilo que onde é que vamos aprender, onde é que vamos ver aquilo que são, aquilo que vai ser depois, de que forma é que vamos construindo, não é? Os nossos modelos. Uhum. E era um bocadinho assim, depois tinha uns amigos que tinham uns filmes, depois ali até aos 18 anos foi isto, era muito comum, era muito comum. Em criança, Então era o quê? Era a pornografia, a masturbação? era por aí, era pornografia, era quase sempre em grupo, malta toda. Uhum. E variávamos muito, um caso um, caso outro, depois havia um que tinha as revistas, havia outro que tinha os filmes e não sei o quê, e andávamos ali um bocado à volta daquilo. E essa construção, só há pouco tempo é que tomei consciência de quão influência tem essas primeiras vivências na construção mental daquilo que é a sexualidade. Uhum. Porque era tudo às escondidas, não é? Não só por ser às escondidas, esse é um ponto, mas nós pensamos que é suposto ser assim, ou seja, a forma como devemos fazer, transportamos, transportamos para depois para as nossas próprias vivências, não é? Ok. A forma como se vê nos filmes a Claro, acontecer, achamos claro, que claro que sim. isso Isso está, é, isso isso é. está-me a fazer lembrar aquela do meu filho que um dia vem. Lembro que ele estava por aí no sexto ou no sétimo ano, e ele chega-me a casa com um vídeo. Assim, teria sido no sétimo, porque antes disso eu acho que ele não tinha vídeos no telemóvel. Com um vídeo no telemóvel que alguém tinha divulgado na escola, entre eles, e então o vídeo era uma orgia num barco e todos ali, pronto, um vem, outro vem, e pronto, aquelas imagens mais. E da mulher ali a gozar com aquilo tudo e não sei quê. E ele veio-me perguntar se era assim e se as mulheres gostavam assim. Então, está-me a remeter, ou seja, Uhum. eles precisam de validação de alguém adulto, não é? A criança precisa de validação de alguém adulto, porque senão acha que aquilo é que é o suposto. E eu disse-lhe, lembro-me que na altura que te disse que tudo pode ser válido desde que ambos gostem, não é? Então o que era importante era que ele um dia que tivesse uma namorada que antes de fazer, seja o que for, só porque viu no filme e porque no filme parecia que a rapariga estava a gostar,
que ele tivesse uma comunicação com a companheira e que perguntasse o que é que ela gosta e que ele também se permitisse também saber o que é que ele gosta e o que é que faz sentido para ele. E eu lembro-me dele me dizer: ainda bem, porque eu acho que não gosto disto. Ou seja, ao mesmo tempo parece que já há algo dentro da criança, neste caso, que aquilo não lhe parece assim muito alinhado, neste caso com ele, se calhar pode haver outra criança que veja e que acho que aquilo está mais alinhado, mais uma vez é abrir e Sim, não fechar, mas sim, mas é realmente curioso. não haver essa validação, ou seja, a Sim. criança ter ou à vontade de ir procurar um adulto que pergunta: "Olha, Sim, se é mas eu suposto." não tive isso, mas o que tive, e isso também estou a refletir sobre as tuas palavras, automaticamente, e falo por mim, automaticamente eu sabia que havia coisas que não me agradavam. Uhum, é isso. Havia coisas que não me agradavam de todo. Bom, não vou entrar em pormenores, mas havia alguma pornografia que me chocava. Então eu Uhum, não. Não, portanto, ainda assim, com a pornografia, vamos chamar-lhe a clássica, pronto, se uhum, quisermos. Ainda assim, a construção era feita com a minha construção, estou a falar da minha e dos meus amigos que, que juntos transitámos por este processo durante anos. Vamos buscar muito ali aquilo que são os exemplos, não é? Porque nós não temos outro lugar, não é? Outro para modelar, lugar para para modelar, modelar. então vamos modelar ali. Tu há pouco falaste na questão do esconder, e o esconder também tem muito que se lhe diga, não é? Porque há uma componente de vergonha muito grande nestes processos. Desde logo, as meninas não sei, mas os rapazes, posso falar também pela minha experiência, que é hum, esta questão da masturbação, que é quanto mais rápido melhor. Quanto mais rápido melhor, porque é como se a um nível inconsciente houvesse uma narrativa que isto não é suposto. Isto não é suposto. Então não posso ser apanhado. Exatamente, isto não é suposto. Portanto, e nesse lugar começamos a construir barreiras a nós próprios. Uhum, uhum, Curiosamente, há pouco tempo li também e algo interessante sobre isso, que é os homens primitivos não se podiam dar ao luxo de estar numa cena de sexo hum, escaldante e despreocupado no meio da selva, porque a qualquer momento os perigos espreitavam e, portanto, algum animal ou algum. E, portanto, num instinto de sobrevivência era o quanto mais rápido melhor e já está, e vamos embora. E isso criou quase um uhum. ADN que foi passando de geração a geração no este quanto mais rápido melhor. Ou E seja, depois confrontamos, só uhum. para fazer esta ponte, e depois confrontamos com outras narrativas que é quanto mais tempo demorar melhor, não é? Que agora já não estamos na selva. Quanto mais tempo demorar melhor. Só que a um nível inconsciente, não só essas construções a nível dos nossos antepassados, mas as construções das nossas próprias experiências são essas, quanto mais rápido melhor, a vergonha, o escondido. E isso deixa imprints muito significativos naquilo que depois vai ser o nosso futuro numa relação. Uhum. Então há aqui, E neste aspecto estou a falar obviamente de mim, da forma como depois como, vais como aparecer na depois relação. parece que as coisas não batem certo umas com as outras, não é? Uhum. Eu quero assim, mas é assado, ou eu quero mais e não consigo, ou umas vezes consigo, outras não consigo, O que é e, e suposto? não nos damos, eu não me dava conta, hoje percebo, não me dava conta do quão essas imagens internalizadas e quanto essa vergonha contribuía para um automatismo que estava instalado. Uhum, uhum.
É giro teres trazido isso dos homens primitivos, porque nós temos aqui sempre várias vertentes e vários imperativos, e no nosso trabalho nós também focamos isso, não é? E agora é engraçado, trouxeste a trilogia, não é? Que é o imperativo biológico, não é? Que é algo que vem de trás e que é instintivo, não é? Instintivamente nós sabemos que podemos ser apanhados, e achei giro essa partilha. Portanto, há ali algo instintivo que vem da espécie, não é? Qualquer coisa que nos diz podemos ser apanhados, então temos que aqui adaptar a coisa para ser às escondidas ou para ser rápido ou o que quer que seja. Então podemos ser apanhados e isso influenciar quando a criança está nessa exploração, já está ali, tipo, parece que há aqui algo de errado ou que não posso demorar muito tempo ou tem que ser às escondidas, e a possibilidade, sim, disso vir de um imperativo biológico. Depois também um imperativo ligado, como disseste também há pouco, à vergonha, que muitas das vezes tem a ver com, se calhar, a primeira vez que o menino está a masturbar-se e nem sequer sabe, está ali uma exploração, nem sequer sabe o que é que vai, nem sequer sabe o que é que ele chama masturbação, nem sequer sabe que vai ejacular, nem sequer sabe coisa nenhuma, mas de repente vir a mãe ou o pai e dizer não podes fazer isso, ou seja, haver aquela repreensão. Até já agora, desculpa só acrescentar uma coisa, eu até recuaria bastante atrás, e na nossa primeira infância, desde logo, imagino um miúdo de 2 anos ou 3 a mexer com a pilinha, a mexer na pilinha e a dizer pilinha, ou uma menina a mexer, não é, na pombinha, como dizia a minha avó, e isso é feio, isso não se faz. Yeah. São os primeiros imprints da vergonha, são esses. Sim. Como se Como fosse errado tocar-te ali. Sim, e algumas vezes são mesmo imprints traumáticos. Sim. Logo na primeira infância. Ou seja, e aqui começa esta relação de afastamento em relação ao nosso corpo. Sim, ou eu por acaso isso, mais uma vez do que me recordo, lembro-me de, não comigo, mas passar-se com primos meus que brincavam aos médicos, não é? E que foram apanhados pelos pais e que lhes tiraram os brinquedos todos, ou seja, que realmente havia um deles que tinha recebido prenda de Natal, porque dizia sempre que queria ser médico, recebeu de prenda de Natal o estetoscópio e aquilo tudo. E então disse à prima, então não é? Quando a pessoa vai ao médico, olha, desce-te lá, respira fundo, pronto, e ele estava a fazer aquilo, olha, tira a roupa, respira fundo, não sei o quê, mas depois quando os pais chegaram ali e encontraram aquilo, para eles aquilo não tinha cariz sexual, não é? Porque ainda não está desenvolvido o conceito sexual na idade em que isto aconteceu. Mas o facto dos pais entrarem e verem aquilo, porque o adulto sim vai logo ter um cariz sexual associado, vai logo parar a exploração, não é? Vai logo parar a exploração e, mais do que parar, condenar, rotular, com toda a boa vontade, não é? Porque cada um faz o melhor que sabe. Mas mais uma vez colocar aquilo numa caixa de que não podes fazer, e como há um imperativo do corpo de fazer, não é? Que há um imperativo da curiosidade e da exploração, acaba por se fazer às escondidas e acaba por se fazer rápido. É isso mesmo. Não é? E depois aquilo que eu não estava aqui a trazer depois é curioso, porque depois, isto na parte dos homens, não é? Chegam à relação com a mulher, e mesmo na pornografia, porque na pornografia o que ensinam não é o rápido, não é? Digo eu, não sei porque eu não consumia. É Mas assim. presumo que Agora íamos não. para o conceito do que é o rápido e o que é o lento, não é? Pronto, está bem. Mas sim, de alguma forma era o rápido. Na pornografia também. Era o rápido. Mas lembro-me, havia filmes, não é? Depois havia vários takes, um filme tinha vários takes diferentes, mas logo aí vemos que num filme, não sei, de 1 hora, havia ali, não sei, 3, 4, 5 situações distintas. Ok. Portanto, já estamos... Ou seja, mais do que rápido ou curto, aquilo que passava, a imagem que passava era que o intuito era a ejaculação. Exatamente. Não, Pronto. ok. Esse é que é o ponto. Está ali, quer aquecer os motores e tal, e depois aí está feito. Sim, ali Ok. aquecer os motores. Eu acho que o YouTube ainda vai
mandar este podcast, este podcast Bom, abaixo. e então era um bocado isso. Também esta questão da vergonha também tem aqui um link que tem a ver com as nossas experiências ao nível emocional, com na nossa infância. E isso também tem influência naquilo que é depois a nossa construção ao nível da intimidade e a relação que temos com o corpo. E aquela chamada que eu aqui pus, que estavas há pouco a falar, que era o Invasive Mother Syndrome, que é, Síndrome da mãe invasiva. sim, o síndrome da mãe invasiva, que é, isto é um termo que não é um termo científico, é um termo Não sei que, se ouve aí, mas temos o nosso cão agora a ladrar. Brão, anda cá, anda cá. Está tudo bem. que é um termo adotado por um americano que é um estudioso nestas coisas e que, por exemplo, para um menino que tem uma relação, um vínculo com a mãe de grande dependência emocional e a mãe com ele, só este facto pode ter consequências grandes ao nível daquilo que vai ser a experiência desse menino está-me a ver a palavra adultez. Isto para vermos a quantidade de coisas que podem influenciar, que nos podem influenciar como seres humanos, não é? Sim, a construção de como é que nós depois, mais tarde, vamos vivenciar Exatamente. o sexo. No meu caso, havia muito, ou seja, eu estava há pouco a falar, não é, imperativos biológicos, não é, que estávamos a falar, instintivos da espécie. Depois aqui um imperativo sociocultural de proibição, em que a religião também tem aqui alguma influência, não é? De ser só para procriar. Depois há um imperativo de desejo e de prazer, não é? Que é algo que vem de dentro, não é? E de conexão e de pertença e de interação. E depois há estes imperativos das regras familiares e dos laços e vínculos familiares que se vão estabelecendo e que fazem, se calhar, muitas vezes o filho estar numa compensação emocional com a mãe ou a filha estar numa compensação emocional com o pai, aos poucos, não é? Os sexólogos antigos, o Freud já falava disso, não é? Dos complexos de Electra e de Édipo, mas efetivamente ainda hoje eles se veem, não é? É uma realidade. Diria, não é uma coisa que 1 mais 1 igual a 2, mas existe uma tendência, como é óbvio. Claro que depois tudo tem que ser visto caso a caso. No meu caso, eu ou seja, o meu contacto mais com esta questão sexual vem quando eu tenho a primeira interação, ou seja, não tive tanto isto que o Nuno está a falar do contacto com a pornografia. Então eu tinha assim uma visão mais idílica dos contos de fadas e das princesas e dos príncipes e que, e que pronto, e que um dia me ia apaixonar e que ia ser tudo muito bonito. E pronto, e para mim o namoro era os beijinhos, era dar a mão, era abraçar, e até que um dia, um namorado que eu tinha, começou-me a beijar de uma forma muito mais diferente e a agarrar-me ao mesmo tempo e a querer meter a mão dentro das minhas calças e tudo mais. E aí é o primeiro contato que eu tenho com uou, 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 o que é que se está aqui a passar, não estou preparada para isto, e que consigo fugir dali, não é? Consigo fugir dali,
mas a partir daí é um bocado aquele medo de estar com alguém e poder estar a dar beijinhos e a abraçar e estou bem, porque estou a ter sensações boas no corpo, mas que ao mesmo tempo, sem eu perceber, a pessoa está a invadir áreas do meu corpo que eu ainda não estou preparada para dar. E isso mostra muito, não é? À luz do conceito que temos hoje desta evolução, não é? Da mulher ter, ter outro timing, ter outra abordagem a esta parte sexual. E eu sei que nós começamos por falar intimidade, não é sexo, e que agora estamos só a falar de sexo, mas é só para dar esta primeira enquadramento de como é que nós deixamos de nos conectar com a palavra intimidade, mas como ela está lá e nós queremos explorá-la, ela começa a vir através do sexo, não é? Destas questões mais para os meninos, se calhar no início, e não digo que não haja meninas que tenham tido, eu conheço amigas minhas que tinham muito essa exploração também e que viam pornografia e que já se tocavam e tinham orgasmos já de pequeninas. A minha experiência não foi essa, não quer dizer que isto seja uma coisa de os homens fazem mais do que as mulheres, não, de todo, acho que não, até lá está, as partilhas que temos entre amigas até me mostram que existe diversidade, tanto de um lado como do outro. Mas isto para trazer que numa parte mais infantil é só uma exploração íntima e depois começa a ser criado o conceito da vergonha e o conceito da vergonha depois leva-nos às interações e então temos sexo e vergonha associados, ou sexo e violação de vontade associados, ou seja, temos um conceito de que a intimidade então passa por isto e que nisto podem-se viver experiências boas, mas também experiências muito negativas e altamente impactantes. Não é? Quer seja muito focadas na performance, não é? Uhum. Que é se o homem vem logo, se a mulher é frígida ou é seca ou é mais fechada ou não se vem ou não consegue ter prazer com o homem, ou seja, e começam logo aqui os rótulos, tipo, e depois quando levamos isto já mais para a patologia, depois começam a vir os rótulos das disfunções sexuais, não é? Disfunção erétil, ou uma ejaculação precoce, ou a mulher que tem frigidez, ou o que quer que seja, quando na realidade aquilo que fomos descobrindo na nossa jornada é que é tudo acerca de segurança, não é? Quanto mais segura eu me sinto, ou quanto mais seguro o homem se sente, a mulher ou o homem, mais abertura existe para uma exploração e que essa exploração não tem que ser escondida nem tem que ser rápida. Antes, pelo contrário, é uma exploração à luz do dia e é uma exploração que pode virar quase uma contemplação e uma devoção, quase haver ali uma completa entrega, mais que devoção, entrega àquele momento e quase que nos permitirmos aquela descoberta que na infância nos Verdade, sim. foi mais vedada e que pronto, e que depois a nossa própria jornada leva-nos a isso. E depois percebermos, muitas vezes, ou seja, como é que eu descobri, e agora se calhar passamos para o ponto, como é que eu descobri o que é que eu gostava e o que é que eu não gostava. Eu não descobri o que é que eu gostava e o que é que eu não gostava, eu comigo. Eu descobri o que é que eu gostava ou não gostava já em relação com o outro. Então, se o meu parceiro fazia algo que eu gostava, eu estava ali. Se o meu parceiro fazia algo que eu não gostava tanto, depois aqui vêm os vínculos, é aqui que vêm os vínculos. Eu muitas vezes estava na mesma ali por receio de perder o vínculo com ele, ou seja, isto mais característico nas mulheres, não é? Temos visto isto também como tendência, que é a mulher não gosta, mas fica e permite,
porque anula a sua autenticidade, não é que anule, mas privilegia o vínculo sobre a sua autenticidade, não é? Que é um comportamento infantil, como é infantil do inconsciente, não é infantil que seja criança. Mas é, eu quero este homem, e se este homem gosta de fazer isto, mesmo que eu não goste tanto, eu vou estar. E num outro aspecto é, eu gosto de fazer isto, mas eu não vou pedir porque ele pode não gostar, ou até pode considerar que eu sou isto ou aquilo porque eu estou a dizer que gosto desta forma ou o que seja. Então começa logo aqui a vergonha que vem de lá de trás e a necessidade de vínculo começa a refletir-se depois já no casal, que é eu não te digo a ti que não gosto disto, nem te digo a ti que gosto antes daquilo, porque tu podes não gostar daquilo que eu te digo e eu não quero perder o vínculo contigo, não é? E às vezes eu não digo que eu não quero porque tu vais te sentir rejeitado, ou tu, quando não queres, eu sinto-me rejeitado, ou vice-versa. Então começam aqui Sim, todas estas sim. danças. E o quão a vergonha, uma coisa é a questão dos vínculos, outra coisa é o quão a vergonha também impacta a comunicação entre o casal. Uhum, Hum, é, há muitos temas tabu. uhum, Não há um à vontade, não há uma facilidade em um ou outro se vulnerabilizarem, dando conta dos seus medos, das suas inseguranças, ou daquilo que eu gosto, ou daquilo que eu não gosto. E aqui já estamos mesmo a abrir, já estou mesmo a abrir para, para tudo, para sairmos também deste âmbito só focado na parte sexual que foi mais este esta enquadramento introdução. que demos nesta fase mais inicial do podcast, que é tudo começa na comunicação também, não é? Uhum, uhum. E como a comunicação é impactada pela vergonha. Sim. Eu calo porque eu tenho vergonha. Ou Uhum, seja, e isto onde é que se vê? Isto vê-se na exploração, e não é a exploração, quando falo da exploração, a exploração íntima a sós, por exemplo, que é um exercício muito, muito interessante de se fazer, que é que não há nada, não há, nem sequer há toque a nível sexual, nada, e estou a falar da exploração íntima individual, não no conexão com casal. o corpo. Conexão com o corpo. E é impressionante, só esses exercícios, porque nós estamos muito focados na parte, no, No órgão no órgão sexual. sexual, feminino e masculino, e só uma exploração a outro nível, e aqui eu falo pela minha experiência, só uma exploração a outro nível, uma exploração de pele, de toque, que é, aliás, é um exercício que é mesmo proibido tocar no órgão sexual. E é interessante, é muito interessante perceber que uma pessoa, eu estou sozinho e ainda assim vem vergonha, tipo isto, epá, isto não é suposto, o que é isto? Uma coisa tão simples quanto, sei lá, uma pessoa tocar no ombro, ou acariciar a mão, ou a cara, tipo, ir à procura de outros centros, de outros estímulos. E é impressionante. E como isso está tão embodied, e agora estás a falar disso, eu estou-me a Impressionante. lembrar quando, aqui há relativamente pouco tempo, aí há um mês, eu estava a fazer uma prática em comunidade, uma prática online, onde estávamos a fazer uma dança sensual, uma dança sensual no intuito de nos conectarmos com o corpo e até com um lado mais dark que existe dentro de nós, que está muito ligado a estes aspectos de traumas sexuais, e então que, como através da dança, conectar com o corpo e conectar com emoções que estão lá. E foi curioso que, apesar de nós termos uma grande abertura entre os dois e sabermos que cada um tem práticas individuais de conexão com a sua própria intimidade, de consciência do seu próprio corpo,
como isto está tão enraizado em nós, e neste caso em mim, não é? Todo este processo, e certamente que não estou sozinha, acredito, que eu dei por mim, primeiro que tudo, quando nós estávamos, ou seja, houve uma introdução à prática, e depois quando fomos para a prática em si, eu dei por mim a ir fechar o store, ou seja, eu estou na minha casa, na total privacidade. O Nuno até estava cá em baixo, eu estava lá em cima. Eu dou por mim a fechar o store em blackout, ou seja, não é o store porque me está a incomodar a luz do sol, não. A fechar o store blackout do quarto, a acender uma luz tenue, a fechar a porta porque o Nuno poderia vir. Então, tipo, uou, se ele visse, e eu sei, não é? Eu conscientemente sei que se ele por acaso fosse lá em cima e visse que eu estava num ritual, ele por isso simplesmente sair e iria ficar super feliz de eu estar num ritual. Mas o meu inconsciente é logo, eu vou fechar a porta porque ele pode vir, e mais que isso, eu estava a fazer o meu ritual, ou seja, o computador estava, eu até aí estava em frente ao computador durante as instruções, e depois quando foi para a parte da dançada eu fui para trás do computador para não estar a ser vista no computador pelas outras mulheres que também estavam no ritual. E eu lembro-me de estar nessa dança e de repente eu consciencializar, meu Deus, eu estou a esconder-me. Eu estou num lugar seguro, eu tenho 53 anos e eu estou a esconder-me de dançar vestida. Nem sequer era uma prática em que eu estava vestida. Mas como é uma dança mais, não é? Mais conectada com o corpo e podemos nos tocar ou não, o que quer que seja, mas é uma dança mais íntima, não é? Uma dança que me coloca íntima comigo e com o meu corpo e na minha própria exploração enquanto mulher. Como é que eu vou logo fechar tudo, média luz, blackout, fechar a porta e ir para trás do ecrã? E de repente, eu quando estava naquela dança, eu consciencializei, tipo, é seguro ser vista, é seguro. E como eu já sabia isso conscientemente, mas ainda não estava suficientemente embodied, e não estou a dizer com isto que agora está 100% e que se calhar Sim, sim. amanhã vou fazer outro ritual e de repente estou por mim, É um caminho. não é? Já estou consciente, já se calhar. E o que é consciência? É, da próxima vez que isto acontecer, eu vou deixar os stores levantados, a porta aberta, vou para a frente da câmara e vou sentir o que é que isso me faz sentir, não é? E estar com o desconforto que isso me faz sentir, pendulando, claro, não é obrigar-me a estar num ambiente que seja totalmente inseguro para mim, mas se calhar dar um bocadinho, tipo, ok, agora danço um bocadinho aqui à frente. E depois, se não for tão seguro para mim, ok, depois danço atrás. E estamos a falar de uma dança. E estamos a falar de uma dança vestida, com Impressionante. outras mulheres, não é? Não estão homens, não está nada, não é? Então é mesmo uma coisa que está dentro e nós achamos que, não, eu sou super desinibida. Será? Será mesmo? Eu não tenho problemas com o meu corpo e não, e pronto, e depois também há esse entrave, às vezes há mulheres que ou porque se acham ou se veem como mais gordas ou menos elegantes ou que têm celulite ou que têm estrias ou que isto ou que aquilo ou porque o peito é grande ou porque o peito é pequeno eu por acaso não tenho, eu tenho uma boa relação com o meu corpo, no sentido que eu gosto do meu corpo, e é por isso que eu digo, muitas das vezes as pessoas acham que eu não tenho essa abertura para a intimidade de exploração de corpo, uma intimidade de exploração não sexual com o meu parceiro e principalmente luz acesa, porque eu não estou íntima com o meu corpo, não é? Eu tenho um processo ainda de rejeição comigo mesma. E então esse resgatar da intimidade, não é? E esse resgatar da intimidade é que vai permitir que o meu corpo é quase ao contrário, que o meu corpo, ao sentir que eu o aceito tal como ele é, que eu lhe toco a partir do lugar onde ele está hoje, o meu corpo também vai inevitavelmente ter mutações, não é? Porque o meu sistema vai relaxar, vai se sentir seguro e nessa segurança, se calhar, eu vou ter
a minha alimentação vai fazer melhor efeito no meu corpo, vai ser melhor recebida, se calhar eu vou ter mais vontade de me cuidar, não é? Porque isto é como tudo, não é? Se eu tenho uma relação íntima com esta pessoa e de amor, a minha vontade de cuidar desta pessoa é maior do que se eu não tiver a relação com esta pessoa. É a mesma coisa com o meu corpo. E eu tenho que desenvolver uma relação íntima com o meu corpo, e ao desenvolver a relação íntima, eu quero cuidar, não é? Desenvolve-se uma vontade de cuidar do meu corpo. E o que eu vejo, e mesmo nas mulheres que atendo, é muito em algumas questões, em alguns casos que me chegam, há esta relação de quando eu for magra, quando a minha anca for tiver tamanho X, quando o meu peito for de determinada forma, quando o meu rosto for de determinada forma, então eu vou iniciar, eu vou gostar de mim. E é ao contrário, não é? Eu primeiro vou-me destapar, vou-me ver, vou gostar do que eu tenho agora, e a partir do momento em que eu exploro a minha intimidade e me vejo, o que é. Quando eu estou a dizer explorar a intimidade, para ser claro, é eu ver-me, eu despir-me e não fugir de olhar ao espelho Uhum. e ver-me sem julgamento e dizer: olha, está aqui uma barriga que se calhar está maior, o que é que. Do que é que ela me protegeu? Porque é que ela cresceu? O que é que ela me está a proteger? Estão aqui as mamas que se calhar estão mais pequenas ou maiores do que o que eu gostaria. O que é esta comparação que eu estou a fazer? De onde é que vem este estereótipo? Porque é que estas têm que ser menos bonitas e as outras são mais bonitas e as outras que eu quero e não quero estas, não é? De onde é que vem? Então, a partir do momento em que eu estou em frente a um espelho e sem me tocar, às vezes nem é preciso estar a tocar, é só estar em frente ao espelho e com uma atitude curiosa, sem julgamento, mas com uma atitude curiosa. Como é que o meu corpo desenvolveu nesta área ser assim e naquela área ser de outra forma? E eu, na minha experiência, eu sempre tive uma boa relação com o meu corpo, mas não tinha uma boa relação com o meu rosto, não numa situação de que ou eu tinha rugas ou nada disso, ou porque os meus olhos eram assim, ou porque o meu nariz era assado, ou a minha boca ou os meus dentes, nada disso. A relação com o meu rosto tinha a ver com eu não sou fotogénica, eu não fico bem nas fotografias, e outra coisa era porque quando eu estou muito focada e muito pensativa, parece que estou assim com cara de má. E eu ouvia muitas pessoas dizer, às vezes quando eu estava só a ouvir, hum, a pessoa a falar, e eu ouvia muita pessoa dizer: "Epá, estás com uma cara", eu ouvia muitas vezes isso: "Estás com uma cara, estás com uma cara". Mais tarde eu percebi, nos meus estudos na área do trauma, que há músculos faciais que não se desenvolvem quando o trauma é muito precoce, não é? Então era quase, como é que eu ia justificar que eu estou com esta cara? Tipo, esta cara é a que eu tenho, só que eu ia para o lugar de, como as pessoas não gostam de me ver com esta cara, eu tenho que pôr o cabelo por cima, não é? E eu usava o cabelo comprido, tenho que esconder, ou tenho que pôr uns óculos de sol, ou tenho que procurar estar a sorrir para que não ofenda a minha cara às outras pessoas. Mas a realidade é que esses músculos não foram desenvolvidos, esses músculos faciais não foram desenvolvidos, e graças a Deus hoje, e eu não me canso de falar, e sou mesmo embaixadora deste movimento da minha querida Carla Caldeira, até me emociono a falar, do Eu Sou Beleza Consciente, e todas as mulheres que levam esta ferramenta do yoga facial, porque mais do que a beleza, é o possibilitar ao nosso corpo, é eu conectar-me com o meu rosto, e pela primeira vez foi com a Carla que ela me pôs um espelho à frente e me disse: observa o teu rosto, conecta-te com ele. E eu chorava imenso, eu chorei imenso a olhar para aquele espelho e eu chorava porque eu olhava para o espelho e pela primeira vez eu pensei: eu sou tão bonita, o meu rosto é tão bonito, e porque é que eu aceito acreditar que não é assim, não é?
e a partir daí fazer este trabalho que a Carla me trouxe do yoga facial, do toque, em prazer, em conexão, em mimo, em vulnerabilidade, em nutrição Do olhar. do olhar, não é? Do olhar para o meu rosto e quão íntima eu me consegui tornar do meu rosto, não é? E hoje as pessoas dizem: o que é que tu fizeste? E não é só o make-up. Depois lá está, a partir do momento em que eu vi o meu rosto, que eu até aí não via, eu depois quis cuidar dele. Não foi, eu vou cuidar do meu rosto para então eu poder vê-lo. Não, eu vi o meu rosto e foi no momento em que eu cortei o cabelo curto e o rosto ficou à vista, não é? E quando eu vejo o meu rosto, eu entro num processo íntimo com o meu rosto e aí eu quero cuidar dele, eu quero passar um creme para o hidratar, eu quero fazer o yoga facial, eu quero tocar, eu quero embelezar, eu quero usar se calhar um make-up de vez em quando. E eu começo a ter uma relação totalmente diferente com o meu rosto. E essa relação totalmente diferente começa também a trazer de novo estes músculos que estavam lá atrás, e que ficaram lá atrás, e começa a haver esse desenvolvimento. E na intimidade eu sinto que é muito isso, não é? Na intimidade é de que forma é que eu consigo chegar a ti, explorando-te no teu corpo, e como é que é, para ti a boa exploração, não é? Se calhar para a mulher a boa exploração começa num lugar diferente daquele que começa a boa exploração para o homem, mas para isso eu tenho que me ver primeiro, eu tenho que, Isso é não é? muito, E muito. ver o outro. Isso é muito bonito. O que acabaste de dizer é muito bonito. E já estamos noutro lugar daquilo que é a intimidade. Sim, Um outro lugar completamente nos antípodas daquele que começámos. Quão importante estava-te a ouvir e quão importante é as pessoas ouvirem isso. A sim, forma como o partilhaste. obrigada. Sinceramente, senti mesmo isso. E não sei se aí já tinhas acabado, mas a esse Sim, nível. ia fazer um bocado a ponte no casal, não é? Porque Sim. quando até nós, quando iniciamos a nossa relação em casal, nós desde o início, por acaso, a nossa relação, sentimos logo, não é? Muito no início, que algo de diferente estava a acontecer, ou seja, já muito do início nós já falávamos em pá, qualquer dia vamos explorar hum, outros níveis do que é isto da sexualidade. Na altura ainda nem falávamos tanto na intimidade, outros níveis de sexualidade mais íntimos que tragam uma maior conexão, que potenciem a relação de outra forma. E no fundo acabamos por, de alguma forma, essa vontade já estava lá quando iniciamos, e de alguma forma o facto de eu depois entrar numa transição da menopausa e disso ter contribuído para um drop, uma descida a pique da minha libido, que até então estava sempre pronta, mas a partir daí havia quase uma excitação que começava mental. Eu até falei nisto numa entrevista, recomendo também que vejam num podcast da minha querida Vanessa, que é o Fora do Roteiro, que ela convidou-me para falar sobre como é que tinha sido a minha experiência da menopausa, e uma das coisas que me impactou, houve outros sintomas, mas me impactou muito esta questão da libido, porque até aí era uma questão que eu nunca tinha tido, nunca tinha lidado com isso. E como é que isso também, de alguma forma, por isso é que eu acredito muito que a vida está-nos sempre a levar para onde nós temos que ir, mesmo quando nós nos distraímos de querermos ir para ali. E como essa questão levou a que eu também entrasse a olhar mais para o meu corpo, a olhar o que é que estava a acontecer, que outras formas é que tinha que me conectar, Não fazer errado, não te não me fazeres errado. fazer errada, não dizer, porque no início fui para o lugar de que eu agora já não vou ser uma mulher tão completa para o meu companheiro, eu própria não me sentia uma mulher tão completa para mim própria, e, e como muitas mulheres se calhar entram nesta espiral, e para não
falharem, não é? Sentir que estão a falhar com o parceiro, vão-se socorrer, quer de medicação, quer de lubrificantes, para manter as coisas como estavam antes. E aqui a nossa abordagem foi: ok, isto é um convite para um novo olhar sobre a sexualidade, um novo olhar sobre a intimidade, não é? Desenvolver um outro nível sobre a sexualidade que nos levam a uma conexão mais íntima ainda, não é? Porque nós já tínhamos, nessa altura já tínhamos feito esta ponte que falamos de resto nos últimos episódios, da comunicação, da conexão, nós já nos sentíamos muito conectados um com o outro, e depois como é que levamos isto para o próximo nível na exploração mais íntima do corpo, do toque e da interação mais sexual, não é? E aí nasce toda uma outra vivência que de resto neste momento estamos ainda nesse mergulho, e que nos traz uma perspectiva completamente diferente do que é o orgasmo, o que é a ejaculação. Até aí era muito um orgasmo e ejaculação, que não é a mesma coisa, e de repente descobrimos não, orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra, não é? E aqui não sei se E o queres... paradigma é que os dois vão juntos. Sim, podem ir. Pois, mas o paradigma é que vão juntos, ponto final. E como é que é essa? Explica-me lá essa. E não é assim. Sim, Não tem que ser assim. sim, Há sim. outros caminhos, há outras formas, há outras... Sim, há outros caminhos, é isso. É o melhor termo, é esse. Há outros caminhos que passam por mudarmos o mindset e abrirmos a novas possibilidades. Que de resto nós somos uns Buscadores. buscadores natos. Sim. E então é muito por aí, é muito por aí. Estamos nesse processo, estamos a abraçar esse processo. Sim, e muito ligado aqui também fazer jus ao daoísmo, não é? As práticas daoístas de, ligadas à energia vital e à energia sexual como uma ponte de promoção e de nutrição desta energia vital, e não só como algo para procriar, algo para relaxar, algo para energizar, algo para ter prazer, algo para me dar mais poder, algo para eu me sentir mais empoderado, não é? Não ouvimos mais isto nos homens, principalmente quando trabalhamos. O homem ir ao ato sexual buscar energia e poder, não é? E a mulher ir ao ato sexual buscar conexão e colo e proteção, e como a energia sexual pode ser usada não, nutrida. Este termo até nem está, pronto, é um termo, essa linguística, como a energia sexual pode ser conduzida para a nossa vitalidade como indivíduos, não é? Cada um no seu corpo, e como pode ser canalizada para uma intimidade em êxtase, não é? Sim, assim, Para o êxtase. abrindo aqui um bocadinho, indo mais ao específico, a energia sexual é uma energia muito forte, muito potente, e nós, quando eu digo nós, sociedade, em regra, o foco é aquele que já falámos, é a exploração sexual com o objetivo final da ejaculação e do orgasmo. Ponto final. Tanto para o homem como para a mulher, de resto. Ponto final. E está feito. Aqui abrem-se outras possibilidades muito, 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 muito fortes, que é esse direcionamento da energia sexual e pôr essa energia ao serviço. É quase como o paradigma é que
ao focarmos só nesse objetivo, o que vamos fazer é uma drenagem de energia. Pronto. Está drenado. Estas práticas têm conceitos como a energia vital, que está muito, agora está-me a faltar o termo, associada, a energia vital que está muito associada, por exemplo, ao sêmen masculino, e de que forma é que, por exemplo, o homem pode... Porque é uma energia de criação. Uma energia de criação, uma energia altamente potente, e nas práticas daoístas há correntes de orgasmo sim, mas não ejaculação. Isto é uma coisa assim um bocado... Como é que é essa? Mas é mesmo isso. Ou seja, portanto isto abre uma nova janela, uma enorme janela de possibilidades. novo olhar. E é muito interessante. Sim, e entramos aqui já numa vertente mais espiritual, não é? Que eu agora chamaria o imperativo espiritual, não é? E uma vertente mais espiritual ligada à criação. E trazer aqui os conceitos do sagrado masculino e do sagrado feminino. E como é que estes conceitos ficaram, pelo menos para nós, não é? Claro, admito que haja casais, se calhar, da nossa idade que até já tenham uma experiência mais conectada e mais... Sim, e haverá muitos, com certeza. Sim. Mas para nós foi esta descoberta lá está, do sagrado, foi trazer para o ato sexual um encarar como algo tão maior do que uma coisa só para ter prazer, não é? Não é que o prazer tem algo de errado, nada disso, e pode ser, às vezes, para ter prazer, mas Só para prazer, mas... saber que há um potencial de criação infinita, de energia vital, de potenciação infinita de intimidade, de potenciação infinita de ligação, de conexão. E agora sim, que se calhar resumindo, já estamos aqui também para fechar o episódio, que é, estes têm sido os 3 pilares para nós, e os 3 pilares que de resto também trazemos ao nosso trabalho, que é a comunicação, a conexão e a intimidade. E aquilo que vemos é que os 3 nutrem-se uns aos outros, não é? É quase, não tem que começar aqui, ali e acolá, se calhar há casais que vão começar pela intimidade e depois através da intimidade conseguem atingir uma maior conexão que desbloqueia mais a comunicação e que depois traz mais intimidade e por aí fora. É assim, outros vão começar primeiro pela comunicação, porque se calhar lidam com questões mais de inseguranças e medos e então não conseguem ir pela intimidade logo, então vão primeiro pela comunicação para assegurar que existe uma conexão emocional que os faz sentir seguros para eles terem uma intimidade mais aberta e mais expansiva e mais saudável até. saudável. Então não há, qualquer porta de entrada é válida, ou são pessoas que não falam muito mas conseguem conectar-se, sei lá, quando se juntam para fazerem uma meditação em conjunto e conseguem ali ter uma conexão energética que os leva a uma intimidade e que depois sim desbloqueia a comunicação. Então não há aqui fórmulas mágicas, há o que resulta para cada um, mas daquilo que podemos observar, estes 3 pilares, de uma forma ou de outra, andam sempre aqui a andar à roda. E pronto, não sei se há assim Sim, e como eu dizia há pouco, só também para trazer também um pouco mais, que é a importância dos gestos e dos rituais no dia a dia, no cotidiano, não é? Tudo isto contribui para uma maior conexão, uma maior intimidade, um elogio,
uma mensagem, uma surpresa, uma palavra, eu sei lá, criatividade aqui não tem limites, não é? E, e o quão importante isso é para a intimidade do casal. O dia a dia, o pequeno gesto, que não tem nada a ver com o que se passa das portas do quarto para dentro. Quem diz do quarto, diz da sala, mas o quão importante isso é. Sim, e o suporte, não é? Sim, o suporte, nós vamos entrando, as relações vão entrando lá está, no cotidiano, vão entrando até muitas vezes num marasmo e elas vão entrando porque nós esquecemos de alimentar todos os dias, com pequenos gestos que significam muitíssimo. Sim, mais que uma rotina, eu acho que este caráter, quando nós chegamos a este caráter mais de energia vital e mais sagrado e mais espiritual, não há como nós não querermos nutrir, não é? A nossa professora e mestre nestas andanças, há uma coisa que ela diz que a mim me marcou, que é a forma como nós encaramos o contacto íntimo com o nosso parceiro, depois de estarmos numa relação, passa a ser totalmente diferente. Ou seja, quando nós namoramos e ainda não vivemos juntos, nós encontramos-nos e quase sempre, não é? O nosso intuito é vamos estar juntos, vamos estar intimamente, vamos estar sexualmente, vamos estar em exploração um com o outro. Isso é a prioridade. E depois a seguir janta-se e depois a seguir fazem-se outras coisas, mas a prioridade é vamos estar. E depois a seguir vêm as outras coisas. Eu lembro-me de quando nós iniciamos até o nosso namoro, às vezes, até se diz que quando nós estamos apaixonados emagrecemos, não é? Porque comer passa para segundo plano, não é? Porque primeiro é estar juntos, é viver aquele fogo, viver aquela exploração, conhecer o outro, e depois então é que vêm as outras prioridades. E o que ela dizia é que depois, quando nós entramos em relação e na vivência do dia a dia, o lugar que é dado, este lugar de contacto e de exploração íntima, que se vai perdendo e passa a ser só sexual, é porque nós vamos trabalhar, chegamos a casa, vamos cuidar da casa, vamos cuidar dos filhos, vamos cuidar de tudo, arrumar as coisas que precisamos para o dia seguinte, preparar tudo, e no fim, quando já estamos super exaustos do dia, é que vamos para um contacto sexual. E muitas das vezes a nossa energia está drenada e não vai acontecer, não vai acontecer da mesma forma. Então ela diz, até meio que a brincar, tipo, que a primeira prioridade passa o pleonasmo, a prioridade é mesmo chegar a casa e primeiro estarmos ter o nosso contacto íntimo, e esse contacto íntimo não quer dizer que vamos logo para a cama, Não tem não nada a é? ver com isso. Tem a ver também com estes gestos que o Nuno estava a dizer, que é o nosso homem chega, e eu aí sei que durante algum tempo até entramos também nisto, não é? Somos chamadas à atenção e percebemos o que é que está aqui a acontecer, que é o homem chega e a mulher ir recebê-lo, não é? E como é muito fácil, tipo, o homem chega, mas pronto, eu estou a fazer o jantar, e não é prioritário parar o que estou a fazer, ou estou a trabalhar, ainda a acabar de trabalhar, ou estou a ler, ou seja o que for, e não vou parar para ir cumprimentar o meu homem. Mas é assim, mas quando eu namorava com ele chegava, eu só de ouvir a pôr a chave na porta, não é? Numa altura em que ele já tinha a chave da minha casa, só de ouvir ele a pôr a chave na porta ou sentir o elevador a subir e ele a sair do elevador, eu já é aquele impulso de quero ir dar um beijinho, quero ir abraçar. E no fundo é isto, é este privilegiar, é este, ou ao contrário, a Sim, minha sim, sim, mulher, claro que sim. ou a minha mulher saiu agora do trabalho e também maioritariamente também vamos trabalhando também em casa quando estamos a trabalhar online. A minha mulher saiu de uma sessão e de repente está ou de uma reunião e de repente está com uma cara fechada e o homem
também porque a mulher quer ser perguntada também, não é? E o homem, em vez de ficar assim, já vem com uma cara, o que é que eu fiz agora? Não, chegar ao pé dela e dizer, estás bem? Está tudo bem? Aconteceu Precisas de alguma alguma coisa? coisa? Precisas de mim? Estou aqui para ti. Então, tudo isto é o continuar do namoro. E quando isto acontece durante o dia, e atenção, malta, nada contra chegar do trabalho e irem logo para a cama, nada disto, mas pronto, para também abrirmos o leque de possibilidades, Exato. termos aqui várias opções. Mas Mas estes estes gestos gestos vão são permitir muito que, se importantes. calhar, no final do dia eu esteja in love com o meu homem, ou o homem esteja in love com a sua mulher e que quer estar ali. E às vezes pode ser estar abraçado, ou estar a tocar, estar a dar beijinhos, ou o que Sim, quer que sim. seja, ou beijinhos, ou beijões, ou beijos. Ahm, e às vezes é estar de uma forma mais falta-me aqui uma palavra, mais vem-me assim mais caliente, mas não tem que ser necessariamente caliente, mas de uma forma mais com tudo, não é? Com tudo o que pode ser a exploração. Ou então pode ser só com uma parte, não tem que ser, mas não está com aquele intuito de que agora é o lugar onde nós nos vamos juntar, começa pelos preliminares XYZ, que normalmente já se sabe o que é. Nós ouvimos muito a mulher dizer que quando ela faz não sei o quê, eu já sei que é a luz verde, ou quando ele não sei o quê, eu já sei que ele quer, e sair destas assunções e Das receitas. não é? De que começa assim, depois vai para ali, depois vai para ali, e pensar, não, pode ser diferente, e pode ser diferente se nós nos permitirmos essa exploração. Sim. E voltando agora, se calhar, para fechar, estes gestos, aquilo que chamamos pequenos, que são os pequenos grandes gestos, são mesmo muito importantes para a construção destas bases sólidas, desta estrutura, desta conexão que vai crescendo e que depois permite realmente que haja uma proximidade completamente diferente e uma Sim, sim, abertura completamente diferente, não tem nada a ver. sim. Yeah. Pronto. Então, temos um convite hoje, antes daqui de fechar o episódio, que é, têm-nos chegado às vezes insights, algumas perguntas, hum, a que nós vamos respondendo diretamente, não é? À medida que nos vão chegando. E gostávamos de mesmo lançar o repto para quem ainda não fez perguntas, mas que tem perguntas na cabeça. Não se acanhem, enviem as vossas questões. Se não quiserem enviar diretamente aqui nos comentários do YouTube ou no Spotify, enviem-nos diretamente. Nós vamos deixar o contacto neste episódio. Enviem diretamente para nós. De qualquer das formas, se tiverem dificuldade, podem ir ao meu Instagram, ao Instagram do Nuno Maia, terapeuta familiar, Ana Paulino Trauma Coach, e enviarem lá por direct message, podem enviar também para o mail que vamos deixar aqui. Enviem as vossas perguntas, mantendo nós vamos manter o anonimato, a menos que nos digam que querem ser mencionados, não é? No episódio. E porque gostaríamos de começar a reunir questões mesmo para fazer um episódio, não sei se será já o próximo ou outro a seguir, termos um episódio em que estamos só a responder a vossas perguntas de coisas que vocês têm dúvidas, que gostariam de ouvir o nosso pensamento, a nossa experiência acerca disso. Por isso, façam-nos chegar questões, e estamos aqui para isso, para também servir, para partilhar a nossa experiência. E se isso ajudar, por que não? E então, sim, Que esse é o intuito. lançar esse repto, Que esse é mesmo o intuito, não é? O intuito. nos ajudamos isto é mutuamente. Sim. Mesmo dos feedbacks que temos tido, ainda esta semana houve feedbacks muito,
muito preciosos, Exato. não é? Sim. São preciosos e nós sentimos-nos gratos por fazer chegar, ou seja, fazer chegar esta mensagem às pessoas e devolverem-nos reflexões tão bonitas e portanto é um jogo de equipa e força, bora. Sim, e quem sentir que está já no próximo nível ainda mais aprofundado, também partilhe connosco Claro. que ferramentas é que também está a utilizar, que aprendizagens é que está a colocar em prática, porque nós também continuamos na aprendizagem, então não é tipo de um lugar, nós vimos aqui e já sabemos tudo, se calhar quem está desse lado a ouvir-nos também tem contributos igualmente importantes e incríveis e façam-nos chegar e partilhem também. É isso o que E fica pronto. hoje. E chegamos ao fim de mais um My Love My Affair. Love Affair podcast. Eu estava a olhar, não é um espelho, mas é um computador. Estava a olhar para a cara da Ana e realmente é muito bonita. Muito obrigada. Bem, fiquei sem jeito agora. Ficamos por aqui. Beijinhos e abraços Até o próximo e episódio. seguimos juntos.